Olá, pessoal! Nosso tema de hoje são equipes de alta performance. Então, eu vou te contar quais são os 7 elementos essenciais para equipes de alta performance. E tenho certeza que vai ter gente que vai se surpreender, porque nas minhas andanças pelas empresas, eu vejo as empresas às vezes investindo em eventos sofisticados, em processos mirabolantes. Então inventa um monte de coisas que complicam a nossa vida e que acabam não levando uma equipe a ser uma equipe de alta performance. Então vou te contar todos esses segredos aí dos bastidores da liderança que são tão interessantes. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar na prática o que você pode fazer para que a sua equipe se torne uma equipe de alta performance. Tudo isso logo depois da vinheta. O primeiro elemento essencial para uma equipe de alta performance é ter clareza sobre o objetivo coletivo que aquela equipe ou aquela empresa precisa atingir. Então, assim, muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo as tarefas do dia a dia, mas sem entender qual que é o objetivo coletivo, né? E por que um objetivo coletivo? Porque quando a gente tem um objetivo coletivo, a gente tem sinergia. Então, a gente diz que o trabalho em equipe é mais do que a soma das partes individuais. Então, se a gente pegar a tarefa de cada um e somar, quando a gente realmente está trabalhando em equipe, a gente tem um elemento a mais, que é a sinergia. Então, se a gente se juntar para fazer o trabalho em conjunto, ao invés de dividir o trabalho em partes, o que vai acontecer é que a gente vai muito mais longe. Então, a gente precisa de objetivos que sejam coletivos. É claro que aí a gente vai ter também a determinação das responsabilidades individuais na equipe, mas é muito importante que o objetivo coletivo desta equipe esteja claro. E o importante também é o seguinte, né? Esse objetivo coletivo, ele deve sempre estar olhando para o interesse da empresa, do todo. Porque esses dias eu estava numa empresa e eu escutei um empresário falar assim: a minha parte da empresa já está arrumada. Então, assim, não é por aí que a gente deve pensar, né? Porque, assim, não é uma parte da empresa que vai salvar o todo, né? A história do barco, né? Se o barco tá com furo, não importa de que lado do barco é. Então, é muito importante ter clareza do objetivo e esse objetivo deve ser coletivo e deve estar olhando para o interesse também coletivo, o interesse do todo, o interesse da empresa. O segundo elemento essencial para uma equipe de alta performance é motivação. Isso mesmo. Motivação é ter um motivo para a ação, né? Então, assim, a gente já sabe que quando a gente fala de motivação, as pessoas vão se sentir motivadas em tarefas que fazem sentido para elas e também tarefas que elas gostem de realizar. Então aí a gente tem que olhar alguns aspectos, né? Quando a gente olha para aquele objetivo coletivo, ter clareza sobre o objetivo coletivo, é importante a gente colocar aqui que esse objetivo coletivo, ele deve sempre que possível ser construído de uma forma participativa. Então, se a gente chegar para nossa equipe e perguntar assim: o que nós vamos construir em conjunto? Qual é o sonho de vocês? As pessoas vão se engajar muito mais do que se eu chegar para a equipe e disser assim: olha, o que vocês têm que fazer é isso e acabou, né? Então a gente está indo para lá e eu não me interessa a opinião de vocês. Então, quanto mais a gente tiver modelos participativos de liderança, de gestão de pessoas, mais a gente vai conseguir uma coisa que as empresas querem muito, né? Que é engajamento. Então, você quer engajamento em torno desse objetivo coletivo? Então, construa esse objetivo coletivo junto com as pessoas. Eu deixei um vídeo aqui nesse canal chamado Como Fazer para Motivar as Pessoas no Trabalho. Gente, incrível, né? Lá eu dou 7 dicas do que você pode fazer na sua empresa para construir esse ambiente de motivação, que é um dos fatores essenciais para a construção de uma equipe de alta performance. Então, depois desse, você vai lá
e assiste esse vídeo sobre a motivação que está imperdível. Eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Eu preciso te perguntar, você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve no canal, já ativa ali o sininho com as notificações para você ser avisado de quando a gente tem vídeos novos aqui, o que acontece todas as semanas. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, que isso ajuda muito a fazer essa mensagem chegar a mais gente. E deixa seu comentário aqui. A sua equipe já é uma equipe de alta performance? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder, tá bom? Bom, a nossa terceira dica é o seguinte: além de você ter clareza do objetivo, né, coletivo a ser atingido e ter motivação na equipe para construir esse objetivo, alcançar esse objetivo, a gente também precisa ter uma delegação correta de atividades. Então, não basta a gente ter um objetivo coletivo, a gente também precisa que os papéis dentro da equipe sejam organizados de forma correta. Então, quando a gente fala de delegação de atividades, a gente está falando de duas coisas. Uma, da distribuição de metas dentro da equipe. Então, a gente precisa sim ter um objetivo coletivo, mas a gente também precisa ter metas individuais. E a gente precisa também ter planos de ação. Então, dentro dos nossos planos de ação, quem vai ser responsável pelo quê? Isso é muito importante. Mas isso deve ser feito de uma forma clara, organizada e correta. O que eu quero dizer com correta? Que é o seguinte: ao fazer esse processo de delegação, você precisa olhar para os talentos, para os pontos fortes que cada integrante da sua equipe tem. Porque senão você vai fazer um processo que pode mobilizar pontos fracos das pessoas. E daí o que acontece? Aí as pessoas se esforçam e não conseguem atingir as metas ou não conseguem fazer bem as tarefas que foram designadas para elas. Então tem duas dicas aí. Primeiro, que existem ferramentas de identificação desses pontos fortes, que inclusive eu compartilho essas ferramentas nos treinamentos da Synchrony, nos processos de coaching, então a gente pode te ajudar a fazer isso. Além disso, você também deve fazer esse processo de definição de metas e de distribuição das tarefas em conjunto com as pessoas. Então, lembra da gestão participativa, do engajamento? Então, vale também para o processo de delegação das tarefas. Quanto mais você conseguir construir diálogo e construir os processos de forma participativa, mais você vai ter engajamento, e é o engajamento que vai fazer essa equipe ser uma equipe de alta performance. É claro que também aqui, ao olhar as pessoas que eu tenho na minha equipe e olhar os talentos que elas têm, eu também preciso avaliar se eu não preciso de, por exemplo, integrantes adicionais ou ajuda de outras pessoas em habilidades e competências que essa equipe neste momento não tem. Então isso é muito importante para que a gente possa atingir metas, surpreender nos resultados e nos tornarmos uma equipe de alta performance. O quarto elemento essencial para uma equipe de alta performance são as ações de autodesenvolvimento. Por que autodesenvolvimento? Porque eu acredito que cada pessoa deve assumir responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, então pelo desenvolvimento das suas competências. E quando a gente olha para uma equipe de alta performance, tem uma coisa que funciona muito bem, que é você conectar essas ações de autodesenvolvimento às metas que cada integrante da equipe tem, né? As metas da equipe também ali, as metas e objetivos individuais. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa ela precisa negociar melhor com os chineses. O que ela vai fazer para melhorar a sua negociação com os chineses, né? Uma das coisas que pode aparecer ali no treinamento ou no desenvolvimento de competências dessa pessoa é, por exemplo, contratar a Synchrony para fazer um processo de preparação intercultural. Que tal, hein? Então, isso que eu quero dizer. Quando a gente conecta a meta
ao desenvolvimento, o que acontece? Esta pessoa vai usar essa preparação intercultural na prática para melhorar os seus negócios com os chineses. E isso vai fazer com que o investimento que foi feito em desenvolvimento de pessoas retorne rapidamente para a empresa. Porque eu vejo muitas empresas dizendo assim, ai, tem um treinamento legal ali, ai, tem um treinamento legal lá. E muitas vezes as pessoas que estão no treinamento, com o dinheiro da empresa, elas não vão usar o conteúdo daquele treinamento imediatamente no seu trabalho. E a gente já sabe que as competências, elas não ficam em estoque, né? Então, se eu invisto em competências, por exemplo, eu vou investir num idioma que eu nunca vou usar. Gente, eu vou esquecer? Então, a empresa fez o investimento e não vai ter o retorno correto. Por isso, essa atenção com as ações de autodesenvolvimento é fundamental para que a gente tenha uma equipe de alta performance. Bom, queria te perguntar, você já segue a Synchrony nas redes sociais? A gente está no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e no Facebook, com páginas chamadas Synchrony Consultoria, então basta buscar lá. A gente tem conteúdos gratuitos, avisa quando tem eventos da consultoria, novidades, também quando tem vídeos novos aqui, quando tem artigos no blog da Synchrony. Então você já não pode perder, é grátis, então já vai lá e já se inscreve nas páginas da Synchrony. A nossa quinta dica para termos uma equipe de alta performance é o seguinte: você precisa mensurar os resultados das pessoas da equipe. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente já começou quando a gente estabeleceu metas para cada integrante da nossa equipe de alta performance, e a gente vai estabelecer também indicadores de desempenho que vão nos mostrar lá no final de um determinado período se aquela pessoa ela cumpriu a sua meta, ela, sei lá, de repente ela extrapolou a meta, né? Ela nos surpreendeu muito positivamente, ou se ela deixou de cumprir a meta, fez muito mal ou não fez. Por que é importante a gente mensurar resultados? Porque a gente precisa saber quem está indo muito bem e que merece ser reconhecido por isso, com uma promoção, com uma participação num congresso, com o patrocínio de um curso de formação, de um MBA, enfim. Então a gente precisa reconhecer quem tem alta performance e a gente também precisa ter ações de recuperação de desempenho de quem não está indo bem, porque senão parece assim, se eu cumpro a meta ou não cumpro a meta, tanto faz, ninguém liga, ninguém está prestando atenção. E os indicadores de desempenho vão nos dar uma forma justa e lógica de fazer essa mensuração de resultados. Então esse é um elemento muito importante numa equipe de alto desempenho. O sexto elemento essencial de uma equipe de alta performance é o feedback. Então, o que é mesmo o feedback? Feedback é quando eu dou a informação para uma pessoa sobre como o comportamento dela está ajudando a nossa equipe a se tornar uma equipe de alta performance ou como o comportamento dela está atrapalhando a equipe. Então, o feedback ele deve ser bem específico, objetivo, recente. Então, a gente fala muito de feedback, mas ainda é uma prática que gera um certo tabu aí nas organizações. E se a gente quer ter uma equipe de alta performance, a gente vai precisar de muito feedback. Para te ajudar nessa tarefa, eu deixei um artigo lá no blog da Synchrony chamado Feedback, Mitos e Verdades. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, e já aproveito para te convidar para conhecer o blog da Synchrony. Lá a gente tem uma série de materiais, vários deles gratuitos, que podem te ajudar bastante com a gestão das pessoas da sua empresa. E o sétimo elemento essencial para uma equipe de alta performance é a celebração dos sucessos, né? Isso eu aprendi com o meu treinador David Cooper Ryder, com a investigação apreciativa, com a psicologia positiva, que quando a gente celebra sucessos, mesmo que sejam sucessos pequenos, a gente gera mais motivação e mais engajamento para a construção de novos sucessos.
Então eu desejo muito sucesso para você com a sua equipe de alta performance. E eu queria te lembrar que a Synchrony tem uma série de ferramentas que podem ajudar a sua empresa a construir equipes de alta performance, porque como a gente viu nesse vídeo, realmente é uma construção. E aí, inscreva-se no canal da Synchrony, já compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixa aquele like esperto aqui e deixa seu comentário. A sua equipe já é uma equipe de alta performance? Deixa seu comentário aqui abaixo que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!